Apesar de dividir opiniões, os reality shows eles têm sido um grande sucesso no Brasil, atraindo um público fiel e engajado. Mas o que será que torna esses programas tão atrativos? Você já parou para pensar sobre isso? Mesmo aquelas pessoas que não acompanham ficam sabendo dos acontecimentos por meio das redes sociais, das conversas do dia a dia e das situações que ganham grande visibilidade. Então, isso gera discussões, movimento emocional e está presente nas rodas de conversa. Então, esse fenômeno não é por acaso. Os reality shows, eles mexem com algo muito humano, a nossa necessidade de conexão e pertencimento. Então, além do entretenimento, eles também dão essa sensação de viver algo através dos participantes, podendo criar uma sensação de proximidade e empatia, e às vezes afastamento também. Mas por que será que isso acontece? Meu nome é Ana Luísa, eu sou psicóloga aqui no Espaço Viver e eu adoro refletir sobre como vivemos as nossas relações e experiências. Então, hoje eu quero conversar contigo sobre como o reality show nos impactam, por que nos conectam tanto com esses programas e como que eles refletem as nossas próprias vivências e emoções. Então, a gente vai pensar em 3 pontos. Primeiro, a identificação com os participantes. Segundo, sobre a necessidade de conexão humana. E terceiro, algumas dicas para você utilizar isso a seu favor. Então, primeiro ponto, a identificação com os participantes. Uma das coisas mais marcantes no reality show é a possibilidade de se identificar com as pessoas que estão lá dentro. Então, eles desenham tipos de relações que fazem parte da nossa vida. Amizades, conflitos, alianças, estratégias, isolamento, romance, momentos de diversão, momentos de tristeza, de desentendimento e por aí vai. Então, isso reflete o que se vive no dia a dia, só que, claro, de uma maneira bem mais calorosa, provocada pelo formato do programa. Então, muitas vezes é possível se identificar com as histórias, dores, as vivências das pessoas. Então, nisso, pode chegar a atitudes semelhantes à sua mesma ou das pessoas próximas, e aí pode gerar um grande alívio, por ver que as tuas questões também são compartilhadas por outras pessoas. Não é só você que passa por situações difíceis, que sente raiva ou que faz coisas que depois se arrepende. Então, essas dificuldades que são humanas, são comuns e que a gente acaba julgando, que a gente acha que só acontece com a gente vê que também acontece com outras pessoas. Então, faz você não se sentir tão sozinho e entender que tem mais gente vivendo isso também. A identificação, ela passa e permite enxergar que o outro de uma forma mais humanizada também, levando a gente a sentir empatia. Quando a gente vê alguém lidando com conflito, com desafios emocionais, é possível sentir uma proximidade, torcer pela pessoa e até refletir sobre a tua própria maneira de lidar com as dificuldades. Mas tem também um outro lado, que é comum as pessoas gostarem de se identificar, que é a ideia de ter um lado certo e um lado errado. Então, exaltar alguém que está no lado certo e criticar ou mesmo cancelar aquela pessoa que está do outro lado. Então, como se a vida fosse simples, dividida entre o bem e o mal. Então, esse tipo de polarização, de uma sensação momentânea de que basta escolher o lado certo, sem considerar as complexidades das relações e situações reais. Então, esse movimento polar, ele te aproxima de um lado e causa o distanciamento do outro, daquele que a gente considera errado. E aí é muito comum a gente reduzir os nossos próprios acontecimentos da vida dessa forma também, buscando estar mais com a razão das coisas, sabe? Só que a gente nunca sabe exatamente em que lado vai estar da história na percepção do olhar do outro. Então, ao mesmo tempo que isso pode gerar aquela sensação de todo lado certo, pode gerar também insegurança, uma sensação negativa quando de repente você se identifica e vê que no lado que a maioria das pessoas considera como errado, você se identifica com ele. Então, você já se viu nisso? A ideia nessa reflexão não é analisar um comportamento como certo ou errado, mas prestar atenção nas relações, nas pessoas envolvidas e trazer a importância de mesmo alguém que é completamente diferente de você, que faça coisas que você nunca faria, ela também não perde o seu valor. Então, poder observar isso e ter a compreensão sobre isso pode te ajudar a enxergar mais, inclusive, sobre as tuas próprias relações. E aí, pensando nessa temática, eu vou deixar aqui um vídeo sobre empatia, que tem tudo a ver com isso. Eu vou deixar aqui na descrição. Bom, o nosso segundo ponto é a necessidade de conexão humana. Então, acompanhar um reality show, ele também preenche uma necessidade básica de conexão. Nos dias de hoje, onde a gente está sempre tão ocupado, muitas vezes nos sentindo desconectados dos outros e da gente,
esses problemas acabam proporcionando uma sensação de pertencimento. Então, esse movimento de grupo, ele gera uma sensação também de potência. A troca de opinião e as discussões, elas podem criar laços que fortalecem essa sensação de fazer parte de algo maior. Essa experiência coletiva, ela traz uma ideia momentânea de pertencimento. Ela traz até uma sensação de diminuição da nossa angústia. Porque nessa hora, você não está conectado contigo. A gente não está pensando nela. Então, a sensação é como se não tivesse angustiado. Mas ela continua ali, ela não vai embora, entende? Então, é importante manter esse olhar crítico e diferenciar o que é do outro e o que é nosso. Porque muitas vezes nos reality shows, eles servem como uma distração. A gente não pensa muito na nossa própria vida, e aí funciona como uma espécie de pausa temporária, sabe? Para lidar com as suas questões pessoais. Então, essa é uma estratégia que todo mundo usa em diferentes níveis. Às vezes, tudo que precisa mesmo é de parar um pouquinho de pensar na própria vida, se distrair, mas sem se perder de vista o quanto isso pode estar servindo ou não como um descanso ou como uma fuga, sabe? Em momentos em que você, na verdade, deveria estar presente. Com essa sensação de pertencimento, eles podem criar também uma repercussão em massa, em que a gente pode expressar a nossa opinião, compartilhar nossas ideias com as outras pessoas que também assistem o programa, mas sem pensar muito no impacto disso. Daí sem se aproximar, às vezes, da nossa própria realidade, da nossa própria responsabilidade sobre as nossas ações, sobre a nossa opinião, sabe? Esse distanciamento. Então, ao mesmo tempo que dá essa sensação de proximidade, também afasta a gente do real contato com as outras pessoas. Então, poder perceber esses efeitos é muito interessante e é potente também, porque daí você pode te ajudar a perceber você mesmo na tua caminhada. A minha ideia não é criticar ou favorecer os programas, mas te ajudar a perceber coisas que podem movimentar dentro de ti, e aí com isso você compreender o que isso significa para ti. Então, a gente vai para o terceiro ponto, que é como aproveitar melhor esse momento. Assistir o reality show, ele pode te despertar muitas emoções, muitas coisas, e você pode utilizar isso a seu favor para te gerar autoconhecimento. Bom, então aqui a gente vai pensar juntos, tá? Primeiro, refletir sobre as tuas reações. Observa como você se sente em relação às situações vividas pelos participantes. O que te gera empatia, o que te incomoda. Aproveitar essas sensações que giram quando tem conflitos, quando tem diferenças, para entender esses sentimentos. Não é por acaso que você se vinculou com alguém ou que isso te despertou raiva. Então, observar sobre isso pode te ajudar a encontrar sobre você e recursos sobre a sua própria vida, para você entender mais sobre você. E essas reflexões podem até te trazer insights sobre você mesmo. Evitar comparações excessivas. É importante lembrar que esses ambientes do reality show, ele é criado para gerar situações extremas. Então, evitar comparar com a tua vida, com o que é mostrado ali, e inclusive diminuir o julgamento das pessoas que estão lá, porque elas estão expostas a diversos estímulos que geram estresse, sabe? Outro ponto é poder compreender movimentos de grupo. Então dá para prestar atenção como é que as pessoas lidam com conflito, com tomada de decisão, como é que essa convivência de grupo acontece, o que mais gera conflito, o que gera aproximação. Isso tudo pode gerar conhecimento para você nos teus grupos. Então, e aí definir também o tempo, o limite de tempo, aproveitar o entretenimento sem deixar que você fique longe o tempo todo, buscar esse equilíbrio entre fazer as tuas atividades do teu dia a dia é fundamental, sabe? Para você poder continuar aí se conectando com você mesmo. E praticar, buscar um olhar crítico. Tem sempre mais coisas do que está acontecendo do que a gente consegue ver, do que a gente consegue perceber. Então, evitar em cair em julgamentos simplificados, sabe? Sempre faltam informações. Então, mais ou menos essas são as nossas reflexões sobre hoje. Eu espero que tenha contribuído contigo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de botar as suas dúvidas aqui, de compartilhar se você acha que fez sentido, que pode mais gente também se beneficiar desse vídeo. Foi um prazer estar com você. E também, se você quiser saber mais sobre os nossos serviços, eu também vou deixar aqui o nosso link aqui para você entrar em contato com a gente. Um abração e até mais!